O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoas que têm será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoas que não têm, será tirado até o pouco que têm. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, e fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar assentados, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos que nos acompanham aí dos diversos lugares do nosso maravilhoso Brasil, você de outros países também que está nos acompanhando, talvez pessoas até de madrugada, em outros horários, que estão acompanhando através das nossas redes sociais, do nosso YouTube e da nossa maravilhosa TV Canção Nova, que está alcançando até Marte. Brincadeira. Queridos irmãos, a gente vê que na caminhada de Jesus, há um desejo do coração de Jesus de que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Eu acho que muitos de nós padecemos e sofremos também dessa experiência. Às vezes a gente sente a palavra de Deus penetrar no nosso coração de uma forma tão maravilhosa. A gente escuta a palavra de Deus e de repente aquela palavra parece que liga uma chave que estava desligada dentro de nós. Por que nós falamos que a palavra ela cura? Porque de fato a palavra ela tem o poder para curar, mas ela também tem o poder de matar. A mesma boca que profetiza bênçãos é a mesma boca que muitas vezes profere maldições. O grande exemplo é o coitado de São Pedro. Sempre a gente pega ele, né? Porque, de fato, ao mesmo tempo que é um homem do qual é elogiado por Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o homem que te revelaste estas coisas, mas o Espírito. Ao mesmo tempo, o mesmo Simão, Pedro, escuta de Jesus dizendo: afasta-te, Satanás. Jesus, ele abraça quando tem que abraçar, e ele exorta quando tem que exortar. Deu para compreender um pouco isso? Na vida nós temos que ter essa capacidade. Nós temos que ter a capacidade de elogiar, mas nós temos que ter a capacidade também de exortar, de corrigir, que é um dom de Deus. Nem todos possuem esse dom de saber corrigir da forma correta. Há correções sem caridade, há correções sem lógica, mas as correções de Jesus são imprescindíveis na vida do homem. Há coisas que Jesus não pode deixar passar como se fosse natural. Interessante porque essa passagem, Pedro quando vai exortar Jesus, Pedro quer exortar Jesus. Ele retira Jesus do meio da multidão. Pedro fala que Jesus, vamos bater um papo aqui.
que essas coisas não te aconteçam. E Pedro, no escondido, exorta Jesus: não, isso não vai te acontecer, espera aí, calma. Tem momentos na vida que a gente quer saber mais do que Deus o que vai acontecer, o que não vai acontecer na nossa vida. Tantas e tantas vezes nós caímos nesse erro de querer ditar as regras do relacionamento. Esse relacionamento entre tu, entre eu, entre cada um de nós e Deus, é um relacionamento de reciprocidade, sim, há uma reciprocidade. Deus, ele tem uma paciência tão grande para nos escutar, ou não tem? Não é verdade? A gente fala muito, oh meu Deus, a gente fala mais do que ouve. É a nossa tendência nas nossas orações. Uma das práticas que nós temos que aprender com os santos é aprender a ouvir mais. Porque Deus é aquele que sabe de tudo. Gente, tem situações na vida, eu me lembro que teve, eu nem lembro qual ano que foi, que eu recebi um convite para ir no Egito, na Turquia e na Grécia. Estou tirando onda, né? Ó, padre, é graça de Deus, né? Assim, Deus falou assim: você vai deixar pai, mãe, irmão, irmã e vai receber 100 vezes mais. Depois de continuar a história da Grécia, eu vou falar para vocês. E eu nunca tinha saído de casa, nunca tinha viajado, né? Na minha vida pobre, 5 irmãos, a gente dormia 3 irmãos numa cama só. E de repente eu nunca tinha saído de Brasília. Aí quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, aí Ele começou a me dar experiências que eu nunca tive na vida. Aí eu comecei a perceber que Deus é o Deus da providência. Do nada, a gente recebe um convite desse para poder viajar para a Grécia, Turquia, conhecer aonde Nossa Senhora morou. Eu falava, vou fazer esse sacrifício. Coisa chata, né? Tem convites que a gente recebe que a gente fala, de boa, tranquilo. No fundo, tudo que acontece na minha vida eu aprendi a deslumbrar do cuidado de Deus. E uma dessas cidades que a gente estava, eu não sei nem falar português direito, né? Então o que eu aprendi na vida? Eu preciso estar perto de quem sabe falar. Então, se eu tinha alguém que sabia falar inglês, eu não sou obrigado a falar inglês. Deus me deu o dom do português. E mal, ainda falo errado, tá bom. Mas existia um amigo que estava comigo, que ele falava e eu falando, meu Deus, esse cara fala tão bem. Eu falando, como que eu estou falando que ele fala tão bem? Eu nem entendo. Às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente nem sabe se ele está fazendo certo, mas porque ele faz, a gente deslumbra. A gente deslumbra de muitas pessoas que pregam e falam tão bonito. Aí nós começamos a seguir pessoas que falam, mas gente, ele fala tão bonito. Às vezes aquela pessoa está falando bonito, acabando com tua religião, acabando com tua fé, acabando com Deus. Mas a sua forma intelectual, ele vai destruindo o teu neurônio. E às vezes porque a gente não sabe falar tão bem, a gente acaba acreditando em tudo que os outros falam. Nós começamos a engolir goela abaixo, porque o outro fala bonito, logo ele tem prevalência diante daquilo que eu acredito. Não tem prevalência não. Porque se existe alguém que é inteligente, é o diabo. Persuasivo, tentou persuadir até o próprio Cristo, usando aquilo que é a essência do nosso Salvador, que é a própria palavra. O demônio, ele vai usar a palavra do Criador para destruir a criação. Deu para entender? O diabo, ele tem usado da palavra para destruir a nossa forma de pensar. Aí eu chegava nos lugares, na hora de pedir comida, eu não sabia falar nada, era só gesticulando, porque não adiantava falar em português, o outro era árabe, o outro era falar de outra língua. E ele já sabendo, a pessoa sabe quando o outro não sabe falar a língua. Ele olhava para a minha cara, isso aí deve ser lá do Ceará, do Piauí, lá da cidade do Brasil. Então, a pessoa já usa da inteligência na comunicação. Então, se você não sabe falar, você tem mão, você tem gestos, você tem, bife do Oião, aí você quer ovo, e a gente fala, né? Egg, aprendi alguma palavra. Aí, beleza. Mas é muito legal porque esse amigo que caminhava com o padre, de repente ele chegava nos lugares e começava a pedir a comida. O que você quer? Aí começava a falar ali em inglês, e eu falando, gente, que coisa boa. É a gente ter amigos que nos ajudam em momentos que nós somos impotentes. É tão bonito em momentos que nós somos impotentes ter alguém que nos ajuda a nos potencializar. Porque às vezes o outro é a potência que eu preciso. Às vezes o outro é a força que eu necessito. Às vezes você não tem aquilo que você está precisando,
mas use a inteligência. Aquele que está do teu lado, ele pode ser a tua força. Cirineu foi a força de Jesus quando ele tinha perdido aquilo que já não mais existia. Teve um momento que Jesus também perdeu a força, amém? Tranquilo? Deu para entender, né? Teve uma hora que Jesus, taca, flagela o corpo de Jesus, e Jesus estava se mantendo firme. É até bonito, porque nessa passagem, no filme do Mel Gibson, quando é da Paixão de Cristo, na hora que Jesus, e era cada chicotada, e de repente, eles estavam ali, sorrindo, zombando, daquele momento de dor, daquele homem que se dizia ser filho de Deus, e Jesus, ele está totalmente dilacerado. Aí ele dá aquela respirada, aí o Pai dá a força. Aí Jesus vai no sacrifício se levantando, puf, puf. E aqueles soldados, na hora da cena do filme, dá aquela parada, como se falasse assim: como ele está conseguindo se mexer depois do que nós fizemos? Jesus se coloca de pé, tuf. E eles falam: se colocou de pé? Agora vamos mudar o castigo. Vamos colocar agora um castigo pior. E mudou a forma do castigo, do chicote. E naquele momento eles começaram a colocar. Eles estavam zombando: você se colocou de pé, agora eu vou colocar a minha raiva. Então os seres humanos, que quando ele vê a sua vitória chegar, há pessoas que vê que ela fez de tudo para te derrubar. Tem pessoas que torcem para a nossa queda. Tem pessoas que torcem para a nossa destruição. Tem pessoas que não se alegram com a alegria do outro. Tem pessoas que não suportam ver uma pessoa que às vezes está com câncer sorrindo. Às vezes uma pessoa que está na cadeira de roda está ali alegre, feliz, levantando os braços. Tem pessoas que não suportam. E se tem alguém que não suporta a felicidade, esse se chama diabo, Satanás, serpente. O diabo não suporta. Você está passando a prova da sua vida e você está aqui nessa noite, sorrindo, se alegrando. Deus, ele sabe dos problemas que cada um aqui está passando. Nós somos carregados de problemas, claro, enquanto vida nós vamos carregar. Cada um tem o seu problema, nós temos. A pessoa que está do seu lado veio para cá também, às vezes carregado, às vezes brigado, destruído, passou um dia difícil. Muitos vieram para cá, às vezes perdeu um ente querido. São dores diversas. Cada um traz uma chaga de Cristo dentro do coração. Por isso, una o teu coração às dores de Cristo, e você vai ressignificar a tua dor e não vai reclamar por ela. Nós precisamos entender que em Cristo tudo tem sentido. Até a feiura tem sentido. É verdade. Ele já não tinha mais aparência humana. Quando Jesus está sendo flagelado, ele perde toda a beleza humana. O pecado vai dilacerando a imagem do nosso Salvador. O pecado vai destruindo, e quando a gente vê aquela imagem de Cristo sendo flagelado, ali nós estamos vendo a consequência do pecado na carne do Filho de Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos fazendo memória do que o pecado faz na nossa alma, o que o pecado causou no corpo de Cristo. A mesma coisa acontece com a alma de quem se entrega ao pecado. Nós vamos dilacerando a nossa alma. A nossa alma vai sendo destruída. A nossa alma vai perdendo aquilo que é a sua essência. Aí a gente entende o valor do sacrifício de Cristo naquele lugar. E Jesus carrega a pesada cruz. Ele até o momento, ele vai suportando. Será que você já suportou até o derramar do sangue pelos sofrimentos da tua vida? Será que a gente já suportou? Ai, não, estou passando, estou desesperada, minha vida está difícil. A gente já reclama antes do negócio acontecer. É o negócio acontecer e a gente suportar a parada. Jesus está no processo de carregar a cruz. Ele está suportando. Suportar como? Suportar dando sentido àquilo que você faz. Jesus deu sentido à cruz, deu sentido ao flagelo, deu sentido às palavras daquele homem. Jesus estava sendo totalmente dilacerado, o corpo, mas também o coração de Cristo está aqui. Eles estão querendo atingir aqui, o coração de Jesus. Eles desejam que Jesus desista. E sabe o que o demônio quer da nossa vida? Preste bem atenção. Ele quer que você desista. Ele quer que você fale: pronto, acabou, desisto.
Mas Deus está falando, não desista. Você está no percurso. Você está no caminhar. Você está indo pelo caminho certo. Padre, mas está doendo. Glória a Deus. Uma hora vai parar de doer. Uma hora você vai sentir a leveza da graça de Deus sobre a tua vida. Jesus caiu, a cruz estava pesada. Caiu quantas vezes? 3. Aprendi mais é o número 3, né, em inglês. Eu aprendi alguma coisa. Aí, de repente, Jesus já não consegue mais. Aí aparece quem? O Cirineu na nossa vida. Até Jesus se deixou ser ajudado. A cruz está pesada e Jesus tem um ombro que ajuda a carregar. Sozinho talvez ele não iria conseguir, mas Deus, ele providencia o cálice para o momento certo. Para o momento certo da nossa vida, de todas as provas, o Senhor vai dar o cálice do fortalecimento. Deus está te dando o cálice do fortalecimento para o tempo que você está vivendo agora. Você está vivendo num tempo na tua vida que Deus vai dar o necessário para você agora. Lembra do maná do Antigo Testamento? Deus dava o alimento para o dia. No outro dia, não inventa de guardar não. Porque se você guardar, se transformava em lavagem. Deus fala para você. Por que você tem que ter vida de oração? Porque você precisa do alimento para agora. Nós queremos alimento para o ano que vem. Não, agora. Deus está dando o necessário para nós agora. O pão nosso de cada dia. Deus está te dando hoje o alimento que você precisa agora. A ansiedade é isso. É a gente querer o alimento para o resto da nossa vida. A gente quer resolver os problemas da nossa vida para sempre. Não, viva agora, se alegra agora. Viva cada segundo, cada momento. Cada segundo é importante. Cada segundo nos demonstra a importância. Quando você vai pegar um avião, você chegou algum tempo atrasado, você fala a importância de minutos na sua vida. Quando muitas vezes você chega atrasado, alguma pessoa que está ali no hospital, por causa de segundos você não foi visitar aquela pessoa que estava viva, agora está morta. Às vezes segundos separa a felicidade dos traumas que nós carregamos na nossa vida. Jesus, ele nos ajuda a carregar, mas ele permite também que a gente carregue a nossa cruz. Ele permite que ele fique de longe vendo você assim, não rindo, não brincando, exercitando o verdadeiro cristão para o combate. Nós precisamos estar exercitados. Mas existe uma coisa que é a ignorância. Voltando para o exterior, eu tinha esse meu amigo que sabia falar inglês. E eu tinha um amigo que não sabia nem falar português direito. Essa pessoa, ela se colocava como se ela soubesse tudo. Sabe aquela pessoa que conhece tudo? Meu filho, você nunca saiu do Brasil. A primeira vez que o ser humano estava saindo do Brasil. Aí eu chegava nos lugares. Então, padre, aqui é Muhammad. Aqui eu falei, tem um tradutor aqui, criatura. Tem um cara que está traduzindo. O cara queria ser o tradutor do tradutor. Cara chato. A gente ia pedir a comida, o meu amigo que sabia falar inglês, ele começava a se comunicar, e ele, não, pode deixar que eu peço. Ele é o seguinte, nós estamos precisando de comida. Ele não sabia falar, mas ele queria se aparecer, ele queria tomar o lugar daquele que sabia resolver a parada. Às vezes nós estamos tomando o lugar daquela pessoa que vai resolver o nosso problema, e você acha que você sabe. Pessoas que tudo que você comenta para ela já sabe. Não, isso eu já sei. Isso acontece na direção espiritual. As pessoas vêm procurar o padre pedindo uma opinião. Só que a pessoa não tem a capacidade de ouvir. Ela vomita os problemas. Mas na hora que o padre vai direcionar, padre, isso eu já fiz, isso eu já sei. Então, meu filho, você está com o coração insensível, suma daqui. Porque se você tivesse de fato precisando de ajuda, você viria aqui pedir socorro e você escutaria e você ia colocar em prática. A gente precisa parar um pouco e entender que se de fato você soubesse o que você precisava da tua vida, você não estava só correndo, você não estava atrás do psicólogo, você não estava atrás do sacerdote, você não estava atrás do advogado, você não estava atrás do professor. Por que nós recorremos pessoas que estão mais preparadas do que nós? Porque ela pode me ajudar naquilo que eu não posso. Se a gente tivesse a humildade mais na nossa vida, Jesus ia dar o que nós precisamos todos os dias para a nossa caminhada. Jesus está falando assim, em parábolas. E os discípulos começam a perguntar, vem cá Jesus, do nada, tu falava tranquilão. Era assim, Jesus falava aberto, Jesus pregava, Jesus falava, isso, isso é aquilo. E de repente Jesus começa a falar em parábolas. Por que Jesus começa a falar em parábolas? Ele responde.
Por causa da dureza do coração, da insensibilidade. Você pede a Deus, você pergunta a Deus, e Deus vai te responder, só que não responde o que você quer, e você continua a perguntar: meu Deus, o que eu devo fazer? Deus já te respondeu. Sabe aquela hora que o pessoal fica pedindo a Jesus: dai-nos um sinal, Senhor, dai-nos um sinal, mostra um sinal. Eles querem o espetáculo. Sabe o que nós estamos querendo na nossa vida? Muitas vezes nós católicos que estamos aqui, nós estamos à procura do espetáculo, e Deus não vai fazer milagre em muitas pessoas que estão aqui, por causa da dureza do coração. Porque Deus tem feito muito, mas nós não temos a capacidade de digerir e falar: Senhor, olha quantas maravilhas o Senhor fez na nossa vida. Tem pessoas que não conseguem ver nada, não consegue deslumbrar nada, porque tudo que Deus dá não agrada. Eu estava agora celebrando a missa às 3 horas da tarde, em uma empresa, a inauguração, e o dono dessa empresa é um cara muito temente a Deus. Tudo que ele vai fazer, ele me pede orientação. Ele: padre, vamos rezar comigo? Todas as lojas que vão abrir, primeiro a gente vai jogar medalha, a gente vai jogar água benta. Ele pergunta se isso é vontade de Deus. No início dos seus empreendimentos, ele perguntou: padre, eu não sei se eu vou abrir mais lojas, sabe por quê? Porque eu estou com medo de ser ganancioso, estou com medo de Deus não estar feliz. Eu falei: meu filho, Deus te deu o dom de empreender, bota para quebrar, abra quantas Deus te abençoar, porque a muitos é dado e muitos será triplicado, porque você está aberto a Deus. O mesquinho: nada dá certo na minha vida, ai, Deus me deu esse emprego, mas nada. Então, o mesquinho não sabe ver e deslumbrar a semente que foi lançada no coração, por isso que vive de semente, e até o pouco que tem, quem murmura vai ser tirado. Jesus está falando, porque Deus está fazendo muito na tua vida e você não consegue enxergar, você não consegue agradecer. A ingratidão, ela fere muita relação com Deus. O Senhor está falando: sabe por que eu falo em parábolas? Por causa da insensibilidade. Eu já fiz tanto na sua vida, você que está aqui nessa missa, e você não soube agradecer. Você não consegue ver o que eu tenho feito no dia a dia da sua vida. É igual a mãe, faz tudo pelo filho. Eu estou mentindo? A mãe é capaz de tirar a roupa para dar para o filho. A mãe é capaz de tirar da boca para dar para o filho. A mãe acorda de madrugada. A mãe acorda toda hora. É peito, é mamadeira, é comida. E os filhos, quando são insensíveis, olham para a mãe e começam a achar que a mãe e o pai são empregados. Nós começamos a achar que as pessoas que fazem caridade por nós é obrigação. Não. Tudo que acontece na Canção Nova é por obra da providência. Agora a Canção Nova cresceu, o consagrado não pode esquecer nunca da onde nós saímos e que a providência é diária. Todos os dias o grãozinho, ele vai tornando a árvore frutífera. Por que a Canção Nova cresce? Porque ela entendeu que é projeto de Deus. É uma obra de evangelização, sem fins lucrativos. E assim é a nossa vida, assim é a nossa caminhada, assim é a nossa história. Até o pouco que muitos acham que tem, vão ser tirados. Quantas pessoas arrogantes: para que Deus, se eu tenho meu Porsche? Para que Deus, se eu tenho minha Ferrari? Para que Deus, se eu tenho minha casa para deslumbrar, minha piscina? Para que Deus? Como diz Apocalipse: nu, cego, louco, achando que possui alguma coisa, mas no fundo é um avarento. O homem cercado de orgulho, achando que é doutor da sua própria vida. Nós somos pessoas alcançadas pela misericórdia de Deus, filho. Nós nascemos nu e vamos voltar para a terra da mesma forma. Nós precisamos cultivar aqui dentro o verdadeiro sentido do amor. Aí eu encerro dizendo: muitos estão ouvindo e estão guardando. Muitos estão vendo e estão surpreendendo. Aí a gente começa a ver a palavra de Deus viva na nossa vida. Aí eu falava dessa inauguração que a gente fez hoje.
esse dono desse empreendimento começou a dar testemunho. Ele falou assim, ó, todas as vezes que eu saio com o Padre Carlos para a missão, sempre acontece uma aprovação na minha empresa. Ele deu 5 exemplos de que quando nós viajamos para a missão, quando nós viajamos para anunciar Jesus Cristo, o que acontece é eles ligarem, uma loja pegou fogo, uma loja aconteceu isso, uma loja aconteceu aquilo. Ele começou a falar que a nossa vida é assim, quando nós começamos a trabalhar para Deus, o demônio começa a querer tirar a atenção, o demônio começa a querer tirar a gente do caminho. É assim, a prova vem para saber se você está focado em Deus ou você está focado na sua vidinha pacata, que eu não quero problemas. Tem uma hora que você já não vai mais ter problemas na sua vida. É quando você vê o seu corpo estendido e você chegar no céu e Deus vai dizer, valeu a pena, você chegou ao seu prêmio definitivo. Nessa terra há de ter muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Diga para a pessoa que está do seu lado, não desista, você está no caminho certo. Não desista, você está no caminho certo. Se coloca de pé agora, em nome de Jesus, como quem deseja o céu e a eternidade, como quem deseja ir contemplar a face de Deus. Vocês querem o quê? Contemplar a face de Deus, sim ou não? Gente, imagine nós chegar lá no céu e olhar para Jesus e olhar assim, valeu a pena, Jesus. Eu errei, eu fraquejei, mas eu me levantei. Obrigado por não desistir de mim. É tão bonito quando nós temos pessoas na nossa vida que não desistem da gente. Você tem alguém que não vai desistir de você nunca, mesmo quando você cair. Talvez essa pessoa esteja do teu lado, talvez essa pessoa esteja talvez até morta. Quantas pessoas não desistiram de nós? Se os homens não desistem de pessoas fracas como nós, imagine Jesus. Jesus não desiste de nenhum daqueles do qual é marcado pelo selo sagrado do batismo. Você é marcado com o selo sagrado do batismo. Eu gostaria que você levantasse a mão e pudesse deixar que Deus tire toda a insensibilidade, insensível a tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Muitas vezes nós recordamos somente o mal, nós recordamos somente as coisas que dão erradas. E eu louvo a Deus pelas coisas que deram errado na minha vida, porque diante das coisas que deram erradas, eu falei obrigado, foi livramento. Hoje eu estava vindo para cá, para a missa, e eu estava lembrando tantas coisas que deram errado, mas graças ao erro que deu, coisas maravilhosas aconteceram. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, dê uma salva de palmas, porque isso é palavra profética. Está entendendo? Eu encontrei com um dos dirigentes da Chapecoense, e ele falou assim, graças a Deus, no dia do acidente daqueles meninos não era para eu estar, eu chorei porque queria ir viajar com aquele avião lá para aquele país, mas graças a Deus deu tudo errado, foi dando errado, foi dando errado, foi dando errado, e graças a Deus deu errado, que ele fala, se desse certo como eu queria, eu estaria naquele avião e não estaria aqui contando. Quantas coisas precisam dar errados na nossa vida para a gente entender que há erros que nos levam ao acerto. Por isso, levante essa mão. Você não é um erro. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim, a minha vida parece um erro, tudo está errado. Não, não, Deus ele não erra. Deus ele acertou a te constituir um filho de Deus. Nós somos amados por esse Deus maravilhoso. Talvez você tenha errado o alvo, mas Deus te leva ao acerto. Você acredita que Deus vai te levar ao acerto essa noite, filho? Eu sei que Deus vai me levar para o seu coração, para o fruto bendito da sua misericórdia. Você que está em casa também, eu errei, faz parte, mas Deus acertou em te criar. Deus está acertando aí a vida dentro, interior. Vai pedindo, Senhor, me ajude a acertar os erros que eu cometi. Tenha humildade. Muitos de nós erramos na nossa caminhada. Você que está em casa, se você errou o alvo, peça, Senhor, me leva novamente para o bom caminho. E no nome poderoso do Senhor, eu quero me esconder. Obrigado pelos erros que me levaram ao acerto, Senhor. Obrigado. Obrigado. Talvez você é fruto de um erro, de um relacionamento que não foi quisto, mas de um relacionamento que não foi desejado, nasceu você. Talvez muitas de nós não viemos no momento desejado pela carne, mas veio desejado por Deus. Vamos aplaudir isso, porque nós somos desejo de Deus. Obrigado, Senhor.
que maravilha, eu fui desejado por Deus, aplauda isso. Nós fomos amados, nós fomos desejados, nós fomos bem-quistos por Deus. Que coisa maravilhosa. Levante mais sua mão, filho amado. Não tem coisa melhor do que nós sermos amados. Muitos de vocês estão se sentindo amados nessa noite. Muitos de vocês estão se sentindo desejados. Estão se sentindo apaixonados por Deus. Hoje Jesus, Ele pega a tua cruz e coloca de pé. E te ajuda a carregar. Eu quero abençoar esse momento dessa homilia, para que essas palavras não sejam arrancadas por Satanás da tua vida. Quem deseja que essa palavra permaneça, diga eu. Então levante as suas mãos, para que essa semente possa produzir frutos. Essa pregação e essa homilia vai produzir muitos frutos na sua vida. E eu quero te abençoar, para que muitas sementes nasçam desta graça que nós estamos recebendo essa noite. Eu quero te abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca a mão no peito. E eu quero te dizer, nada nem ninguém vai arrancar o que Deus plantou no teu coração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o nosso Deus.